para dar início à sétima mesa do Congresso Brasileiro de Faturamento. É uma mesa que nos trata de mercado, e para moderar essa mesa, nós temos uma amiga, porque eu conheci primeiro o pai dessa grande amiga minha, Roberta, que é Sérgio Fernandes, e o conheci no Congresso Internacional de Oftalmologia, e a partir daí já temos mais de 15 anos de amizade, já fui convidado para vários congressos, inclusive do CREMERGE, no Rio de Janeiro, onde ele é conselheiro. Para apresentar Roberta Fernandes, que a amizade também já vai de longas datas, né, Robertinha? Ela é editora da revista SBAL, Gestão em Ação, Assessoria e Comunicação da SBAL, Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ela é consultora de marketing médico e instrutora de treinamentos em excelência em atendimento. Roberta, quando antes nem se falava da experiência do paciente, ela já tratava desse assunto há muitos anos. Quem quiser se aprofundar nesses assuntos, no final, ela vai disponibilizar aí o contato dela. Ela mora no Rio, mas ela consegue atender qualquer lugar do mundo, tá? Então, Roberta, muito obrigado por sua presença de sempre e essa parceria maravilhosa que nós temos. É com você. Muricy, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Fico sempre muito feliz. É uma amizade que começa realmente com meu pai. Quando você fala de 15 anos, não é comigo, porque eu sou muito jovem para ser sua amiga há 15 anos. Eu era uma criança, vamos deixar isso bem claro. É, Mas não é verdade. Já de tanto tempo eu já assistia as suas palestras, já lembrava das pessoas enlouquecidas, né, com as suas palestras, e aí a gente agora estava falando mais cedo, né, de pode ser 20 minutos de apresentação, e o teu conhecimento de apresentação sempre fez com que todo mundo ficasse sentado o tempo que fosse para aprender com você, né? Você tem um conhecimento e uma facilidade de passar esse conhecimento e transformou isso nesse evento tão bonito, Muricy. Eu fico muito feliz, estou vendo, né? Quer dizer, acompanhando todas as edições, sempre aqui presente. Muito obrigada pelo convite. E vamos ver o que a gente tem, porque a área de faturamento é sempre uma área muito tranquila, né? Dentro dos serviços. É uma área. Ué, Rosângela já fez assim, será? Mas é sempre uma parte muito importante e é muito bom ver que hoje já tem tanta gente aqui, eu acho que está quase chegando a 100 pessoas já, né? Então, assistindo ao vivo com esse número todo. Então, vamos começar aqui. Nossa primeira apresentação é com o Márcio Leão. Estou vendo aqui. Márcio, eu peguei aqui um pouquinho da sua apresentação. Se eu errar alguma coisa, fique à vontade para corrigir, tá bom? Mas o Márcio Leão ele tem MBA em Finanças Corporativas e Controladoria, também MBA em Acreditação Hospitalar, MBA em Gestão Executiva de Saúde e, claro, fez uma graduação com esse foco de administração hospitalar. É um profissional com experiência há 16 anos em organizações de saúde de médio e grande porte, com foco na gestão estratégica e operacional, habilidades em estratégias mercadológicas, endomarketing, comunicação, gestão de pessoas, gestão de processo, hotelaria, faturamento e negociação. Márcio, com você. Pois bem, boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer bastante a Muricy por mais uma vez o convite. E não é um convite, verdadeiramente é uma convocação. Em todos os lugares que eu vou, eu gosto de fazer esse depoimento, porque o fruto da minha existência profissional passou pela generosidade de Muricy em me apadrinhar algum tempo atrás, quase 20 anos, já vão 17 anos nessa brincadeira, acompanhando, sendo entusiasta e, melhor do que isso, tendo o privilégio de ser orientado por ele, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Muricy, meu muito obrigado. Minha disponibilidade é eterna às suas demandas. Tá bem? Vamos trocar uma ideia aqui um pouquinho do nosso cenário macro de saúde,
como estão as coisas. A gente fala sempre de inovação, fala de um monte de coisa de tecnologias, modelos disruptivos, mas o novo ainda parece velho. Essa transição que não chega, essa transição que não acontece, é um momento extremamente delicado. A gente está num ano extremamente atípico, onde, por sua vez, todas as operadoras de saúde estão em crise e endividamento cada vez mais crescente, custo na saúde cada vez mais distorcido. Temos aí problemas de letramento digital, inserção de novas tecnologias, especialidades médicas. Então, a gente tem aí um bom desafio, ou um eterno desafio dentro do nosso segmento. E vamos falar um pouco aqui de uma visão geral do mercado e processos de consolidação, como é que eles vêm ocorrendo, alguns dados aí até o espaço de 2022. Um segundo para lançar aqui a... Só um segundo. Fez aí o compartilhamento de tela? Perfeito. Ok, vamos lá. A gente traz alguns dados absolutos aqui do sistema de saúde no Brasil, como é que ele está funcionando hoje, né? É um sistema que tem movimentado algo em torno de acima de 700 bilhões, né? Juntando tudo que vem da saúde pública com a saúde privada. Nós temos um quantitativo de mais de 300 mil estabelecimentos, uma geração direta de emprego de aproximadamente 5 milhões de empregos. E esse é um dado super importante, porque quanto mais tecnologia tem sido incorporada na estrutura do sistema de saúde, a gente tem tido algumas substituições e algumas renovações de postos de trabalho, né? Então, é sempre pertinente a gente ficar ligado aí nesse movimento. Hoje a gente contempla, entre hospitais públicos e privados, 7.191 unidades, aproximadamente 500 mil leitos, e vale ressaltar que desses 500 mil, 500 e poucos mil leitos, quase 65% disso estão distribuídos nas santas casas. Então, quando a gente fala de consolidação, quando a gente fala de um movimento, a consolidação do sistema de saúde, ela teve um grande up na parte de cima de sua tabela, né? Na parte de cima da sua faixa, do seu recall, mas existe um espaço todo para se permear ainda e muitas alternativas. Os grandes grupos adquiriram as maiores casas, né? As maiores instituições, mas 70%, 75% da nossa rede hospitalar hoje são hospitais abaixo de 100 leitos. Então, falar de gestão em rede é falar da maneira estratégica com a qual a junção dos pares pode ofertar um serviço e entrar num grau de competitividade junto à voracidade desse mercado que tem somente as estruturas maiores hospitalares consolidadas, né? Representa hoje 9,6% do PIB, ou seja, de toda a produção de riqueza do país, o sistema de saúde representa quase 10%. E temos aqui também toda a parte odontológica, com mais de 1.100 operações em atividades. Aqui está como desenvolvido a formatação do nosso PIB, né? A gente tem, no sistema privado, 60% dos custos em saúde e no sistema público, quase 40% dos custos de saúde. Isso tem uma relação totalmente complexa de se analisar. Por quê? Quando a gente vê a distribuição e a taxa de cobertura por plano médico da divisão regional, a gente vai ter um indicador que aproximadamente 25% da população tem acesso à saúde. E o que é que isso quer dizer, em linhas gerais, né? Eu tenho recurso do sistema privado para 25% da população, 60% do recurso, vamos supor que nós tenhamos 10 milhões de reais, 6 milhões representam 25% da população, né? E 4 milhões para todo o restante dos 75% da população.
O próprio mapa de cobertura, como vocês estão vendo aí, ele mostra que o desenvolvimento macroeconômico é o agente alavancador de todas as estruturas. Quando olhamos regiões que têm um número mais baixo de serviços, um número mais baixo também populacional, né, e o desenvolvimento de riquezas, o Norte e o Nordeste sofrem bastante com essa distorção macroeconômica que nós temos. Para vocês terem uma ideia, eu moro em Salvador, na Bahia, nós temos aqui menos de 9% de cobertura dentro do mercado de saúde suplementar. Praticamente 70% desse mercado concentrado em até 200 quilômetros da cidade do Salvador, na mesma transicional da formatação do nosso PIB. Né? Então, 85% do PIB da Bahia ele é formado até 200 quilômetros da cidade do Salvador. E o que é que isso quer dizer? Um processo de migração e concentração muito grande nas grandes cidades. A gente teve uma alavancagem no sistema de beneficiários. A gente está fechando 2022, 2023 com quase 50 milhões de beneficiários. Entretanto, é um mercado totalmente distorcido, né? Porque que também exemplifica o movimento das consolidações e das verticalizações. Então, a gente teve uma redução das operadoras, obviamente por parte de normas regulatórias, né, e órgãos de controle, muito aventureiro que tem se colocado dentro do mercado, e a gente tem uma sensibilidade muito grande quando fazemos uma análise direta da formatação desse nosso mercado. Por quê? Quando a gente vê todo o recurso disponibilizado e que 70% disso está entre plano coletivo por adesão e coletivo empresarial, as tomadas de decisão do uso do recurso da saúde não estão na última milha, que é a atividade hospitalar, e sim dentro da gerência de recursos humanos, quando fomenta o cumprimento do dissídio, o cumprimento da convenção coletiva, ofertando planos de serviço para os seus trabalhadores, sem responsabilidade nenhuma no controle de sinistralidade, no uso indevido das operações, né? E na substituição, sem ônus nenhum, por outra carteira a cada vez que se vence. O que é que isso quer dizer? Eu hoje, enquanto empresário, fecho um plano de saúde para 100 pessoas da minha empresa. Consumo, sorvo esse plano de saúde ao máximo, tem uma sinistralidade extremamente alta e, consequentemente, para o próximo ano, para que eu mantenha minha convenção coletiva de trabalho tudo ajustado, o que é que eu vou fazer? Vou chamar uma corretora de seguro, né, que também é um outro agente controlador do sistema de saúde e não atuante, e vou fazer uma substituição direta dessa atividade. E o que é que isso vem causando? Cada vez mais o comprometimento financeiro das organizações. Aqui a gente vê como está dividido também o sistema, né? Medicina de grupo ocupa 40%, as seguradoras 13,4%, os serviços de autogestão robusta e extremamente preocupante, haja vista que são carteiras serviços agregados em atividades públicas e com a curva de envelhecimento de toda a nossa população vem consumindo cada vez mais recurso. Cooperativas médicas, que também representam outro rol aí de quase 40%, vide as Unimedes, que tem uma atividade grande dentro do país, e as filantrópicas, que, por sua vez, têm ocupações muitas vezes locais, fatiando e criando um sistema de saúde suplementar regionalizado. O interior de São Paulo tem muito isso, o sul do país tem muito isso. Né? Aqui a gente vê como é que estão os resultados das operadoras. Então, tivemos aquele boom econômico reflexo da pandemia no final ali de 2020, que gerou um caixa, e logo após isso, todo o rebote que o pós-Covid vem trazendo é o colapso financeiro do nosso sistema. Fechamos 2022 com menos 5% de resultado. Então, prejuízo, um déficit aí de aproximadamente 11,5 bilhões dentro do sistema de saúde. E a inserção dos planos de saúde do país, né? 25% da população tem plano
e 91% do faturamento dos principais hospitais privados vem dos planos de saúde. Então, existe uma codependência. Esse modelo ele precisa ser cada vez mais revisitado, esse modelo precisa ser cada vez mais compartilhado. É um modelo que ele já está sucateado e ninguém ainda, as iniciativas ainda são muito poucas ou ainda muito distantes umas das outras para reversão desse nosso modelo. E aqui a gente fala um pouquinho dos planos odontológicos, como é que eles estão, como é que eles se comportam. Apesar da falta de regulação no setor, ele ainda consegue um superávit, né? Então, nós aqui que estamos trabalhando no ciclo de receita, na cadeia de faturamento, na jornada do paciente, saúde bucal tem um bom caminho aí e serviços de melhoria para tratarmos. Aqui a gente tem uma divisão de como foi feito e destinado os recursos, né, percentualmente. Então, consultas médicas, que é o nascedouro de parte da atividade de saúde, representa quase 10%. Atendimentos ambulatoriais de formas diversas, 7,2%. Exames, diagnóstico, que é uma parte extremamente sensível e crítica do sistema, haja vista que a anamnese, com diagnóstico de precisão, é quem vai determinar o peso final das etapas de milha, de consumo das milhas desse sistema. Então, muitas vezes, por falta de acessibilidade e diagnóstico, o paciente chega cada vez mais complicado, né? E aí isso eleva, muitas vezes, vem elevando o custo. Então, nós temos campanhas ainda muito tímidas, apesar de um calendário de saúde forte, né? Mas Outubro Rosa, Novembro Azul, isso eu estou falando da oncologia, temos problemas de psiquiatria, temos problemas de saúde da mulher, a questão de saúde do homem, de uma forma geral, tem um espaço avassalador aí para se conquistar e trabalhar com medicina preventiva. E a gente já vem aí há quase 20, 30 anos falando de atenção primária e cometendo os mesmos erros, usando o mesmo recurso de forma ineficiente. E aqui tem todo o formato de despesa administrativa, né? E o reflexo direto, com 11,5 bilhões de prejuízo no setor de saúde suplementar. Apesar de tudo, quando se faz uma análise direta do índice de satisfação dos consumidores em relação à prestação de saúde, que é entendido como ativo, ele está em 14º na posição, né? E o que é que mostra os primeiros sinais disso? Telefonia celular, cada vez mais o investimento em tecnologia, né, e acesso à informação tem se aperfeiçoado. E aqui a gente começa a olhar como é que está o panorama geral do nosso mercado, né? Cada vez mais a gente está com a população mais obesa, né? 83% da população brasileira entre 20 e 59 anos terão sobrepeso, isso até 2030. Nos próximos 40 anos, a gente vai ter uma curva acentuadíssima de envelhecimento da população e uma necessidade de substituição tecnológica, né? E as doenças cada vez mais crônicas. A mudança do estilo de vida de todas as pessoas envolvidas no núcleo familiar, quando você faz uma condição transversal de gerações, você vê que a tendência é que as gerações mais novas passem a viver menos por conta das cronicidades, menos tempo por conta das cronicidades de suas patologias apresentadas. Para as operadoras de saúde, cada vez mais tem tentado se controlar a margem. E o que é que isso vai acabar acontecendo? A gente vai vir a ter um universo muito mais de aproximação no sistema de governança e, ao mesmo tempo, de separação das atividades específicas. E o que é que eu quero dizer com isso? Daqui a um tempo, o hospital, a clínica, a policlínica, a atividade ambulatorial, ela vai ser vista como um serviço ajustado de uma hotelaria. Então, eu preciso de uma infraestrutura, né? E essa infraestrutura ela tem que estar casada aí com toda a minha bata branca, exatos e mais interessantes, para que eu consiga obter
uma linha de resultado. E por que a gente está falando dessa forma, assim, bata cinza, bata branca, que é um universo ainda não tão comum na saúde suplementar, mas no mercado de parceria público-privada já é mais utilizado. Porque quando a gente monta a distribuição de custos do sistema, 2/3 do custo estão diretamente ligados a RH e mão de obra médica e mão de obra assistencial, e 1/3 em todos os serviços administrativos. Enquanto mais eficiente você for dentro da sua estrutura, quanto mais eficiente for o seu sistema de trabalho operacionalmente falando, né, mais fácil a inserção desses protocolos e a exatidão e assertividade na técnica da saúde aplicada vai nos ajudar a diminuir toda a gordura e toda a ineficiência operacional que nós temos dentro do sistema. Né? Se aumentou o número de beneficiários, na mesma proporção, ou em proporção infinitamente maior, se aumentou o custo. O que é que está acontecendo? O mercado está crescendo, está abraçando muito mais gente, mas a incorporação de tecnologias, a substituição de tecnologias, a cronicidade dessas doenças tem feito a elevação desse custo. Oncologia, por exemplo, teve um aumento de mais de 70% no custo direto, né, em suas aplicações, principalmente as ambulatoriais, e não se mudou tabela nenhuma. Cardiologia, cada vez mais as margens achatadas e o empacotamento de procedimento. Haja vista ser um procedimento de maior complexidade e não tão assertivo. Então, a gente tem aí um desafio grande, que é o que todo mundo chama do low cost. Aí a gente imagina que as empresas estão cada vez mais aderindo a estruturas de plano de saúde com um benefício direto, né, e o custo tem ficado, muitas vezes, aos prestadores. Muricy já tinha participado de alguns eventos aqui na Bahia que ele liderou alguns anos atrás, que era prestadores versus operadoras e prestadores dentro do mesmo circuito, e cada vez mais o afinamento de comunicação entre todas essas partes é que vai nos direcionar para quem sabe, um respiro dentro do sistema. Tivemos um boom de transações macroeconômicas, que foi essa consolidação das grandes redes no país, né? Os anos aí de 2018, 2019, até 2020, teve uma crescente, né? Aí começou a aumentar a taxa de juros, as aquisições também diminuíram consideravelmente. Há um reflexo direto que, se existia uma esperança de estruturação de sinergias com essas aquisições e melhora de performance também das operações, o que não aconteceu diretamente. Por quê? Essa miscigenação cultural, essa miscigenação de formação, e muitas das empresas que foram adquiridas, como todas, acabaram nascendo de empresas familiares, a inserção de compliance, governança, métodos de gestão de uma forma abrupta não surtiu o efeito imediato. Somente a cadeia de suprimentos teve esse efeito maior, porque a consolidação gerou capilaridade para os grandes grupos fazerem essas aquisições. Medicina de grupo, né? Então, aqui a gente tem 3 pilares que estão diretamente direcionados a essas consolidações, que é principalmente a qualidade de atenção à saúde. Então, quanto mais assertivo for o modelo, né, mais ajustado vai ser a experiência do paciente. Então, as grandes redes hoje têm uma condição de trazer um tratamento verticalizado e customizado, mas, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade nesse apoio. Por quê? Porque, mais uma vez, erramos na normatização das áreas diferentes. A Pevida teve suas experiências aqui no Nordeste com o formato de trabalho, aí fez a aquisição da Notre Dame na região Sudeste, que tinha outra perspectiva, né? As Unimedes, por sua vez, estabelecem alguns modelos de parcerias, vamos supor aqui, por exemplo, alguns NTOs estruturados, parcerias com a rede de oncologia, com oncoclínicas, e querem customizar protocolos a nível nacional. Isso ainda não consegue
surtir um efeito direto dentro do sistema de saúde, né? Então, o que a gente vê são indicadores cada vez mais distorcidos, porque a cadeia produtiva ela não para. Se a gente olhar a cadeia produtiva, produção, faturamento, ele não para. A cadeia de custo cada vez mais afunilada, sendo concentrada em 4, 5, 6, no máximo 10 grandes grupos de distribuição e fornecimento de serviços, não é? A cadeia de gestão de recursos médicos, de gestão de recursos humanos médicos, cada vez mais fechada, cooperativas, né? Grupos de trabalho. Então, a gente tem essa dificuldade dentro do nosso sistema de agregar 5, 6, 7 atores para fazer um tratamento customizado, eficiente daquilo que nós precisamos. E aqui a gente fala um pouquinho desse momento do que tem acontecido com a inserção de tecnologias dentro do sistema. A telemedicina cada vez mais forte, né? Separando ali o que é telesaúde, de consulta compartilhada, de toda a parte de clínica bem estruturada. A tele-UTI, que pode vir a ser um melhorador de desempenho, especialistas diretamente ligado com o médico intensivista, Command Center em operações, que são operadores de tecnólogos em radiologia, biomédicos, operando 3, 4, 5 máquinas junto da inteligência artificial para dar celeridade nas atividades, nos exames, né? Sistemas integrados real-time, que é o gestão à vista, acho que o Zé Teles falou um pouco disso aqui, acompanhar o ciclo de faturamento da empresa, ao mesmo tempo acompanhar os indicadores todos assistenciais, esses cruzamentos de informação terem desculpe, terem cada vez mais pontos de sinergia, como eu trago o universo administrativo e o universo assistencial casados, né, o ciclo de receita e a jornada do paciente para patamares de entregas informativas próximas, interoperabilidade, que resulta na inserção de dados e na condição customizada de cada paciente, registro único do paciente, que é uma luta que se vem há mais de 20 anos, aí já tivemos prontuário integrado do Ministério da Saúde, que não avançou, tabelas unificadas que acabam sendo distorcidas porque acabam sendo descontinuadas porque os formatos de negociação, chega a determinado momento, as empresas precisam se ajustar à sua realidade, né? Então, tudo aquilo que foi preconizado, pré-estabelecido, acaba tendo uma nova roupagem. Medicina de precisão, que é uma tendência natural que a biologia molecular está chegando para tentar trazer para mais próximo do tempo presente os métodos de diagnóstico, né? Através de análises clínicas e biologia molecular, hoje você fazer captação de células cancerígenas, problemas neurológicos, né? Problemas de estruturas ósseas, e tudo isso tem impacto direto. O uso de inteligência artificial e a medicina preditiva, né? O uso de novas correções, novas tecnologias para diminuir as distorções. Aqui a gente fala do modelo de remuneração e como ele está hoje. A gente aí está numa transição para pacotes de áreas globais, né? Transposição de margem de MATMED. O mercado do Sudeste hoje já usa muito esse sistema. Aqui ainda a gente tem alguns sistemas, aqui no Nordeste a gente tem algumas atividades ainda com conta aberta, né? Essas questões de OPME hoje, pelo que eu tinha visto aí e feito algumas pesquisas dentro do mercado do Sudeste, não tem mais tanta margem para essa manobra, já é feito já uma negociação global que consiga atingir os indicadores e as métricas dos planejamentos financeiros, tanto do operador quanto do executante, né? E para onde vai a nossa linha de sustentabilidade do nosso sistema, né? Que é pagamento por resultado. Enquanto mais sapiente, quanto mais sabedor da sua técnica da medicina aplicada, né, do conhecimento específico do indivíduo, né, da assertividade informativa, a gente vai conseguir entregar uma medicina com um custo efetivo que se justifique. Hoje há uma sobrecarga
e está ficando tudo diretamente ligado à última milha, né? Sempre é a rede hospitalar quem está pagando o maior custo por todos os equívocos que vem acontecendo dentro do sistema de saúde. E saúde populacional, né? Com o indivíduo como centro de tudo isso aí. E, apesar de tudo, é bem engraçado porque a gente fala muito de atenção primária à saúde, e a atenção primária à saúde ela vai começar a ser estabelecida agora através dos 60 mais, porque as operadoras estão procurando prestadores de serviço que queiram cuidar dos seus idosos com um ciclo de medicina preventiva. E, né, para onde era mais caro, precisa ficar mais barato para sustentar a base do meio. E o pagamento, que é a remuneração e o ajuste disso tudo, tem que ser baseado em valor. Quanto mais eficiente eu for, quanto mais ciência eu tiver do que eu faço, quanto melhor for o meu custo-efetividade, mais diferenciado eu vou ser dentro do nosso mercado. Obrigado a todos, espero ter contribuído um pouquinho. E, na dúvida, fale com o Muricy. Muito bom, hein, Márcia? A gente deixa para o Muricy, então. Qualquer dúvida, deixa para o chefe. Ele está aí, eu não sei se ele. Ah, está aqui. Tá bem. Nossa, Muricy, eu vou pedir para você falar, mas o Márcio falando, a sensação que me dá é que a gente tem tantos pratinhos para girar nessa gestão, né? E quanto mais ele foi falando, parecia que os pratinhos estavam mais distantes. Sabe quando a gente fica rodando pratinho? Mas parece que está tudo tão distante, um tão difícil do outro. Dá até um pouco de aflição, mas assim, é importante saber desses números, né, dessa evolução. E esse seu último quadro falando sobre essa questão da medicina preventiva, que ainda é uma coisa que, por mais que se fale tanto, as pessoas ainda não entenderam a importância, principalmente econômica, né, que essa medicina preventiva vai ter no mercado. Muricy, com você. Só agradecer a Márcio Leão, a excelente fala. Falou muito bem, viu? Ele disse que é meu aluno, Seu mas estagiário. tá virando professor, né, Robertinha? Ele não Fique à é? vontade. Não, deu Sou, uma sou aula menor aqui. aprendiz, sou menor aprendiz, Roberta, porque eu preciso de um dia de folga para absorver tudo, acumular o conhecimento. Nossa, eu estou pensando quantos dias eu vou precisar para poder absorver tudo que você passou, porque realmente está uma apresentação tão completa, com tanta coisa, que a gente vai precisar estudar isso aí. O Muricy falou que isso fica gravado, né, Muricy? Fica A aula. gravado e fica disponível 24 horas depois no YouTube e no nosso site. Opa, Tá? É por vou ter isso que que a gente falar. chega a 10 mil acessos quando chega lá no final do ano. Muito bom, vou ter que voltar lá para depois ver tudo de novo. Vamos lá, a gente continua aqui, né, Muricy? Agora com Antônio José da Costa e Silva, certo, Muricy? Posso apresentar aqui? Inclusive, Tá tudo ele certinho? usa esse nome, Antônio José da Costa Silva, mas eu conheço ele há mais de 30 anos e trabalha comigo há um bocado. O nome dele é Pernambuco. Então, o Muricy já apresentou do jeitinho dele, deixa só eu fazer uma apresentação aqui mais profissional. Antônio José da Costa e Silva é especialista em administração hospitalar e serviços de saúde, bacharel em administração de empresas, né? É diretor da Omni Serviços em Saúde, que é uma consultoria especializada, atual gerente executivo da APUP de Saúde, né, que é de autogestão, ex-diretor da Unidas Bahia e atuação na área de saúde em operadoras, Brasil Saúde, Plano Serve, enfim, e também diversos prestadores de serviço. É com você. Obrigado, Roberta, Muricy, Márcio. Primeiramente, parabenizar a Muricy e toda a equipe, né? Chegamos ao 4º ano desse trabalho maravilhoso, né? Um desafio muito grande, começar iniciado lá em plena pandemia, né? E já estamos aí no 4º ano com um público cada vez maior, crescente e diverso, né? Então, queria primeiramente parabenizá-los, né? E logo em seguida agradecer por mais essa oportunidade de falar um pouco aqui, né? Contribuir um pouco nessas apresentações desse contexto que continua extremamente desafiador, que é
o mercado de saúde, né? Em especial o mercado de saúde suplementar, né? A questão da saúde suplementar e prioriza aí, claro, também no Brasil, que é um desafio maior ainda em qualquer aspecto, né? Então, parabéns, Muricy, parabéns a todos que estão aqui assistindo e estou com uma missão aqui bem complexa, viu? Porque minha ideia é um bate-papo, é mais um roteiro, né? E pressionado, extremamente pressionado por essa excelente apresentação anterior do Mar, né? Riquíssima de informações, muito fidedignas, né? Ao que é a nossa realidade no mercado de saúde hoje. Enfim, vamos lá, a bola está rolando e a gente tem que encarar, né? Bom, o conceito de verticalização ocorre justamente quando uma determinada empresa adquire outras que atuam em fase diferente de uma cadeia de produção, né, assumindo o controle de diferentes etapas, a partir da produção até a distribuição e venda dos produtos. Você pode tomar não só pela aquisição, mas até por alguns arranjos de negócios que possam dar esse tipo de conceito. Por exemplo, se você pode pensar no McDonald's, não uma cadeia de serviços verticalizada, no momento que ele tem fazendas que produzem determinados insumos, ele controla ou cria incentivos para esses produtores desses insumos. E ele faz todos os processos de controlar, gerenciar a qualidade dos insumos, né? Precifica esses insumos, faz a produção, né, sobre um ambiente controlado e, por fim, a própria comercialização. Você tem vários outros modelos que poderiam se adequar, né? Por exemplo, na indústria automobilística hoje, a Ford, aqui da Bahia, né, que fechou, agora deve ir para a BYD, a empresa chinesa, ela foi construída, estabelecida num conceito desse. Você tem vários sistemistas dentro, ou seja, o front-end, o cara que produzia, a empresa que produzia o farol, a empresa que produzia o para-brisa, a empresa que produzia motor, né? Tudo isso dentro do mesmo espaço, né? Com a mesma instalação, para o produto final ser fechado, né? Então, é uma forma também de verticalizar. Ok? Vamos para o slide seguinte. E na saúde? Nesse caso, a verticalização ocorre quando a instituição assume o controle desde o atendimento do paciente até o seu tratamento, passando por etapa diagnóstica, aquisição via, normalmente, por aquisição de hospitais, clínicas, centros de imagem e laboratório, ou seja, todos os diversos serviços que são pertinentes ao atendimento completo do paciente, é a própria jornada do paciente, né? A gente tem, nesses casos, duas modelagens possíveis, né? O caso de uma operadora pode adquirir um hospital ou vários serviços, né? Ou um grupo hospitalar que pode adquirir uma operadora, né? Há alguns anos, há vários anos atrás, você teve aqui na Bahia uma experiência, por exemplo, da Santa Casa, né, que montou uma operadora a partir do hospital, né, no Hospital Santa Isabel. Hoje, nosso exemplo maior, nesse sentido reverso, de que é um grupo de hospitais, né, adquirir, é a própria questão da Redditor. A Redditor hoje detém uma das grandes operadoras do país, que foi a Sul América. Ela tem um controle da Sul América, né? Então, isso, inclusive, suscitou e suscita ainda diversos questionamentos pelas implicações de caráter, entre aspas, ético, negociais, né, que envolvem, a partir do momento que você tem uma operadora que tem um modelo de negócio não verticalizado, ou seja, ela se relaciona
com diversos prestadores, e você tem um prestador maior, dominante no mercado, tá? Que passa a ter, de uma forma ou de outra, né, acesso a informações que podem ser extremamente delicadas, né? Ou seja, até que ponto você não está fazendo uma interferência no processo de competitividade, né? Vamos ao segundo slide, terceiro, por favor. O que é verticalização dos planos de saúde? Repetindo. Então, eu vou focar agora, dedicar-me mais especificamente nessa nossa conversa à questão dos planos de saúde, né? Por que eles estão buscando esse processo, né, de negócio, e quais são suas implicações, quais são suas vantagens, né? E o que tem por trás disso de bom e o que pode estar de ruim, né, para o mercado, e principalmente se a gente pensar na atenção aos nossos beneficiários, aos consumidores finais, né, aos pacientes, enfim. Pode passar. Bom, a primeira questão é um fato novo essa questão de verticalização? Não é, né? Como está aqui, isso aí foi extraído do site da Abrange, né? E reporta, inclusive, um comentário da fala anterior do Márcio, né? Do nascedouro da própria questão da assistência à saúde suplementar, né? Então, por aqui, está muito claro que, especificamente, das medicinas de grupo que surgiram ainda na década de 60, na região do ABC Paulista, né, para tratar dos trabalhadores das fábricas de automóveis recém-instaladas no país, né. Isso não foi só São Paulo, né. Em Minas também você teve algum movimento nesse sentido, de outro tipo de indústria, né. A indústria siderúrgica é muito forte. Então, você em Minas tinha alguns planos de saúde, né, geridos, como o Márcio também muito bem comentou anteriormente, principalmente por uma demanda do RH. Plano de saúde talvez esteja entre uma das maiores aspirações de toda a população do país. Márcio talvez possa replicar mais à frente ou reforçar esse meu pensamento, essa minha quase certeza, né? Então, historicamente, a própria questão da saúde suplementar no país parte a partir dessas demandas, né, de empresas que enxergam ainda hoje como um benefício extremamente importante, né, passe principalmente às dificuldades que a gente continua tendo, apesar de toda a questão evolutiva da saúde pública, mas olha, nós temos um déficit significativo ainda nesse aspecto. Então, um modelo enviesado ou não que no Brasil se desenvolveu, né, é essa questão da saúde suplementar, é o mercado privado de assistência, com as diversas possibilidades que o próprio Márcio anteriormente mencionou, né? A questão da medicina de grupo, as cooperativas, as autogestões, né, que são muito foram estruturadas, né, muito nesse campo justamente de vinculação com empresas, principalmente empresas públicas, instituições públicas, né? E hoje, assim, é um paradoxo, né? Ela que cresceu dentro desses serviços públicos, principalmente, né, vem de instituições públicas. Hoje, você percebe claramente o percentual que o Márcio demonstrou da participação hoje do mercado de saúde das autogestões é declinante, né? Há 10 anos, nós já teríamos mais de 5 milhões. Hoje estamos igual ou abaixo de 4 milhões.
né? Então, é um cenário para hoje, né? Principalmente se você pensar que as autogestões, de uma forma geral, estão estruturadas realmente para atender o seu público, né? Os seus beneficiários são muito particulares, são servidores, os empregados das empresas geridas pelo capital misto, né? Enfim, é muito preocupante esse encaminhamento que a gente tem, né? Bom, aí, outro comentário, hoje cerca de 60% das mais de 700 operadoras registradas no Brasil, dos mais diferentes formatos, como o Márcio citou anteriormente, tem algum grau de verticalização. Eu queria até me debruçar um pouco nessa questão de algum grau de verticalização. Você tem exemplos muito bem caracterizados, né, e que dizem de uma cadeia totalmente integrada, como foi citado hoje, anteriormente, inclusive, que é o caso da Apvida. Hoje, a maior operadora do país, né, por um movimento de aquisição de outros pares, de absorção, né, hoje deve estar batendo na casa dos 12 milhões, se eu não estiver enganado. Macho que é dominante nesse assunto deve ter aí a informação concreta, mas a gente está perto de 12 bilhões, né? Quase isso. E o que nós temos também refletido, as empresas de medicina de grupo, né, a Mil, as cooperativas médicas Unimed não deixam de ser também um formato de verticalização, né? No caso da Apvida, você vê que ela tem instalada em toda a sua região, em todas as suas unidades, né, um hospital próprio, serviços de imagem próprios, serviços de diagnóstico próprios, serviços, tratamentos próprios daquilo que eles podem. Mas hoje, os focos, e principalmente a questão daqueles itens de maior custo, como a despesa hospitalar, né, e os tratamentos oncológicos, ele já se caminha muito fortemente para isso também, né, os serviços de diagnóstico, toda essa estrutura, eles têm dentro da própria operadora, tá? O que é que eu ressalto como outros formatos possíveis? Todos nós estamos procurando alguma formatação nesse sentido. Então, hoje você tem movimento de algumas operadoras que não têm ainda ou não podem fazer esse movimento pleno, né? Elas começam a adquirir determinados serviços ou, por outro caminho, estruturam produtos que tenham essa configuração. Exemplo, né? Sul América, né? O que é que ela fez? Ela tem produtos hoje chamados produtos regionalizados. E para esses produtos regionalizados, eles oferecem esses produtos com um ticket menor, um ticket médio menor, tá? Mas você tem uma chamada concentração de rede, você tem a chamada rede referenciada. Então, invariavelmente, ele vai ter 1 ou 2 hospitais para atendimento, 4 ou 5 serviços diagnósticos, 3 ou 2, a depender da população que ele tenha. Serviços de imagem contratados, algumas clínicas, todas num processo de precificação extremamente mais fechado, mais amarrado, quase todos trabalham com alguma forma de capitation, né? E dessa forma, o que é que eles tentam? Eles só há o atendimento dentro dessa rede referenciada, tá? Esse movimento também começa a existir, inclusive, entre as autogestões. Você tem a CACI hoje adotando esse modelo, né, por exemplo, que é a maior autogestão do país, né? A Mil, eu reputo como, inclusive, a precursora deste modelo, né, de verticalização. Tem um grupo de hospitais lá em São Paulo, Sudeste, né? E hoje, inclusive, existe uma situação específica de quem vai absorver a Mil, porque ela traz em seu bojo já essa característica também
de ter a verticalização em si, né? Você começa a ver algumas operadoras também, seguradoras, melhor dizendo, como a própria Bradesco, determinados serviços ela começa a trazer para dentro de sua estrutura, né? Aí a Nova Med, né? Com a questão da APS, a aquisição de grupos hospitalares do Centro-Oeste. Então, você tem alguma diversidade que não é a aquisição integral, mas uma busca de verticalizar, pelo menos aquilo que você passe a ter uma melhor previsibilidade, né? Então, esse é o meu comentário num quadro que hoje está se desenhando muito fortemente para aumentar essa questão da verticalização no Brasil, principalmente em função do quadro anterior que o Márcio mostrou, onde as operadoras, né, inclusive essas ditas em verticalização, né, trouxeram um prejuízo de mais de 11 bilhões. E no corrente ano, aí o prejuízo continua. Prejuízo que eu falo, prejuízo operacional. Parte disso, no geral, foi compensado por uma política de aplicação financeira muito forte que todas fizeram, né, que deu uma diminuição nisso. Mas no momento que você tem uma política de juros no país declinante, ou seja, taxa Selic caindo, a rentabilidade financeira começa a ser não tão atrativa e talvez não vá fazer essa compensação. Logo, a gente tem que tratar realmente de cuidar de um modelo que você passe a ter mais controle, mais efetividade, não só da questão do custo, mas no uso. Tá? Tiago, por favor, mais o próximo slide. Bom, aí é que dá. A verticalização é a forma de manter os serviços reunidos sob o mesmo serviço da mesma empresa. O objetivo dessa operadora tem sido majoritariamente facilitar o acesso aos seus produtos e serviços e garantir mais qualidade aos seus clientes. Embora tenha sido muito criticado, esse é um ponto que é muito interessante de você entender, né, e que se tem uma compreensão, porque a questão da verticalização é muito criticada, né? Tida em algumas situações até como uma ameaça por determinados segmentos, mas ela tem essa. Márcio, você consegue ouvir? Eu consigo ouvir, eu acho que travou lá. Gravou lá, né? Só estava querendo ficar todo mundo aqui esperando um pouquinho, É, aguardando. eu também aqui dei um pinote, já peguei aqui os universitários. Será que é meu computador que não está ouvindo? Não, Mas Não, estou achando que é o meu, estou me mas ouvindo. voltou. Tá tudo pode certinho. voltar, agora tá bom. Eu acho que o Wi-Fi está melhor do que a cabo, mas não cabe nisso, é só tecnologia. Enfim, o modelo de verticalização tem essa possibilidade, né, de trazer esse controle maior do seu ponto de vista de custo, efetivamente, não vamos ser ingênuos. Isso é algo extremamente buscado, principalmente num contexto de dificuldades no mercado que você tem, dificuldade de precificar, de cobrar, né, de receber, enfim. Como foi mostrado anteriormente, um dos principais fatores de decisão quando se busca uma operadora, um plano de saúde, o primeiro fator é o preço. Né? Se eu não estiver enganado, Márcio, no seu gráfico estava essa informação. Né? Mas, então, esse é o movimento principal, vamos dizer.
pensando friamente no mercado, como negócio, né, na questão da atenção como negócio, é assim. Mas ele traz outros comprometimentos e outras soluções muito poderosas e vantajosas para a própria questão da assistência em si, né? Então, são pontos que a gente ainda vai refletir mais adiante. Por favor. Como eu havia comentado anteriormente, né, justamente essa questão de unificação, você controlar melhor seus processos, você vai saber do caminho do paciente, da jornada, né, dele desde o início. Há uma possibilidade muito grande de você realmente, através desse modelo de atenção, né, de negócio, vamos chamar assim, de ter efetivamente um controle e a informação. Né? Um dos problemas maiores que a gente tem enquanto operador, e aí eu vou falar um pouco de nossa experiência, mesmo como autogestão, é porque você tem muita informação pulverizada. Né? O dado do paciente, o cuidado mesmo não está centrado em lugar nenhum. Né? Você tem vários marcos legais tentando regular isso. Né? Você tem a tentativa, o próprio SUS já ensaia há décadas essa questão da informação dos seus pacientes, né? Até para, sob o ponto de vista de gestão de saúde populacional, você tem. As operadoras também precisam, né, começar a pensar nisso. Né? Já deveriam começar. Principalmente eu faço esse meia-culpa e essa crítica, muito, principalmente para as autogestões, que trabalham com um público muito próprio, né? E deveriam ter já esse viés ou desenvolvido esse viés, né? Mas não o fazem. Né? E aí a gente tem, não sei se é como resultado, né, de fato, o que é o segundo comentário, né? Desde 2019 até 2021, o Maurício talvez possa até ponderar aí, a gente teve processos violentos de fusões e aquisições entre empresas da área. Tem uma concentração muito grande, né? Você tem hoje os grandes players, a área hospitalar se movendo, os serviços de oncologia sendo concentrados, né? As operadoras tentando também algum movimento, né? Se você pensar que 98 a INET foi criada, a gente chegou a ter quase 3.000 operadoras. Hoje tem pouco mais de 700, né? É um enxugamento brutal, brutal. Né? E tudo isso se tornou um grande mercado. Né? Você tem players diferenciados hoje do mercado financeiro, aportando recursos, né? Como o Márcio mostrou anteriormente também. A gente tem algo significativo em termos de PIB no Brasil. Então, hoje, o jogo não está ficando fácil porque a concentração está aí, né? Não é irreversível, não tem como reverter, perdão, né? É irreversível, né? E é a nova dinâmica que a gente vai apostar e vai ter pela frente, como, inclusive, vão sobreviver as pequenas operadoras, as autogestões, né? E por rebate também como vão se posicionar os diversos serviços de prestadores, né? As pequenas clínicas, os serviços, os pequenos laboratórios, né? Serviços de imagem, enfim, toda a cadeia produtiva tem que pensar de que forma a gente vai se arranjar, porque a concentração do mercado vai ser isso mesmo. A gente vai ter 3 ou 4 players grandes, né? Como operadora, não sei se a gente vai chegar a uma centena, tá? E a área de prestadores é o que a gente já está vivenciando aí, tá? E esse é um movimento realmente que não tem volta. Tá aí, posto. Tiago, por favor. Vamos lá, o que é que se entende hoje por vantagens?
A barreira para a oferta e execução do serviço de saúde diminui. A gente está falando aí muito na questão dos mecanismos de regulação que as operadoras travam, né? Então, quando você tem todos os serviços dentro do seu escopo de atendimento, né, é natural que isso flua com mais tranquilidade. Então, você não vai ficar pedindo, talvez, tantos relatórios, ou aguardar pareceres, né? A dinâmica de, de regulação e segmento desse processo de atendimento se torna extremamente mais rápida. Elas ganham mais visibilidade e poder no mercado, né? Essas operadoras, porque têm essa capacidade de oferecer serviço, inclusive com mais velocidade e preço, principalmente. Né? Autonomia para a organização, porque tudo está dentro dela. Ela que controla, ela que vai estabelecer as rotinas, os prazos, né? E principalmente a dinâmica da informação, de como isso ocorre. Né? E se entende que a verticalização, né, é um elemento importante para proximizar, para uma maior proximidade entre os beneficiários, né, e as operadoras. Hoje a gente tem uma discussão muito grande também na distância, que é a relação, como conflituosa é a relação entre os beneficiários e operadoras, né? Muito por conta desse distanciamento, né? Porque os serviços não estão ali, ou porque a gente tem que esperar, ou porque a informação está pulverizada, né? Então, no contexto de que isso vai estar mais próximo, mais rápido, e também mais acessível. A gente pode pensar no modelo de APS prontamente dentro de uma operadora dessa, como mais eficiente para trazer o paciente e fazer o cuidado efetivo de saúde. Né? Quando se fala hoje de volta, né, e se fala há mais de 20 anos de medicina preventiva, não. Infelizmente, eu digo assim, continua sendo mais um discurso, né? Assim como as APS que chegam, porque elas estão soltas, terminam sendo só meras extensões de rede. Né? Se elas não assumirem, né, esse papel de se sentirem dentro do serviço com um objetivo maior de realmente cuidar da saúde, né, continua sendo inócuo. A gente só simplificou o processo e melhorou a precificação desse custo. Né? Enfim, vamos para frente. Tiago, pode passar, por favor. Eu passo. Tiago? Já foi passando, já. Tá na página Não, Vantagens, Maior Agilidade. tem Aqui não, Tiago, vantagem. aqui a gente está em vantagens. Ah, tá. Aqui quebraram aqui. Agora andou. Isso. É porque eu já comentei, né? Terminei avançando no que estava. Uma das críticas, né, ou tido como de vantagem, o menor poder de escolha para os usuários, com a diminuição dos profissionais de saúde credenciados. Particularmente, eu faria uma consideração desse ponto que é tido como uma desvantagem. Né? E aí isso vem uma crítica ao que o entendimento da gente que tem do que é saúde e como consumir saúde. A gente consome saúde como se fosse uma commodity. Né? Então a gente quer ter aquilo que é dito como o melhor profissional, ou como eu vi de uma palestra da direção do Einstein, a responsável por o serviço, a Vanessa Taik, né? Ela comentando, as pessoas escolhem o pronto atendimento
pela poltrona de couro ou pela televisão de 30 polegadas, 50 polegadas que tem lá. Quer dizer, é um papel assim, a gente não tem como pensar, né, em saúde e evoluir com essa tratativa num contexto que se pensa como uma commodity. Eu quero consumir grife, né, eu quero consumir status, né, na atenção. Então, não se tem uma visão efetiva do que é qualidade em saúde, né, daquilo que você precisa. Né? Então, enquanto a gente tem essa mentalidade de consumo de livre escolha, né, fica difícil. É muito comum algumas pessoas comentarem sobre a ineficiência do sistema inglês de serviço de saúde, né? Porque lá você vai para onde está perto e está direcionado. Né? Então, as pessoas, às vezes, brasileiros, é muito comum brasileiros chegar, mas lá você não pode escolher onde vai, não vai, né? Não tem aquele, eu posso fazer tais e tais exames, né? Enfim, a gente precisa evoluir muito nessa questão, porque enquanto for mercadoria e tratado dessa forma, a gente vai continuar girando nesse universo que a gente vive aí, né? E aí tem falhas, inclusive você vê hoje as grandes redes, na concentração de rede hospitalar, né? O que é que eles fazem agora? Né? Você pega e olha, você tem categorizações dos estabelecimentos, né? Você segmenta, então você tem um produto que é chamado produto premium, o hospital tal, então eu tenho esse aqui é para público de baixa renda, aqui é classe média A, classe média B, e eu tenho um produto top, hospital XYZ, que é o master super poderoso atendimento. Né? Você chega de helicóptero, ambulância virtual, enfim, é uma coisa complicada que eu considero assim, impensável, mas é um fato, está aí, né? Principalmente quando você pensa na capacidade de pagamento dessa população. Né? Do ponto de vista de médico, eles resistem, né? Tiago, você pode botar isso. Consideram uma ameaça ao mercado de trabalho e, principalmente, o que se alega é a questão da capacidade de decisão deles, né? Ou seja, haveria uma limitação de autonomia do médico, que ele estaria, vamos dizer assim, preso a protocolos definidos dentro desse ambiente verticalizado, né? Estabelecidos pela direção, pela gestão, que não importa que seja colega. Mas essa é uma fala recorrente de vários conselhos federais de medicina, né? Os mais diversos e o próprio Conselho Federal de Medicina também olha e faz esse tipo de comentário. A outra questão é justamente isso, que ela pode traduzir, ou já traduz, né, um monopólio do serviço de saúde, que pode desagradar uma parte dos beneficiários. Mas, como eu te falei anteriormente, isso já existe, já está posto. Né? A concentração já está acontecendo. Né? Tiago, por favor. Bom, como eu vim comentando anteriormente, né, finalizando, né, nós temos uma perspectiva, pelo menos é a minha visão, que a verticalização, ou o processo de verticalização, ou a condução numa linha de verticalização por parte das operadoras pode trazer ganhos realmente de bem-estar social, né? Na medida que você vai oferecer possa oferecer um efetivo controle e uma assistência de saúde digna, correta, né, precisa, né, com um custo possível. Né? Isso a gente está conversando
num contexto de medicina, de saúde pública, de saúde suplementar, ou seja, um mercado privado. Tá? Isso deveria ser o principal mote ou desejo, ou fato, ou melhor, realização da saúde pública, mas não é. Né? E aí o outro grande desafio é garantir que tal alimento não tem efeitos negativos, né? Instrumentos de eradicação de acesso e coordenação de cuidado não devem ser utilizados, como eu comentei anteriormente, para restringir, né, aquilo que é necessário ao paciente. Essa é uma queixa, né, que existe, tá? A gente não sabe até que ponto é verdade ou não, ou é assim, uma exacerbação no mercado. Quando a gente está sujeito a tudo. Bom, tudo isso, até pelo contexto de centralização, né, monopólios, exige que se estabeleça realmente mecanismos de controles efetivos por parte das agências reguladoras. No caso, mercado hospitalar não tem agência reguladora, né? As operadoras têm. Né? A ANS hoje responde muito no sentido, e cobra muito no sentido de exigir a atenção das operadoras às mais diversas considerações e situações. Hoje é um dos pontos críticos, eu imagino, com um grande desafio da área de saúde suplementar, né? É justamente essa questão de você ter um mercado que é tido como um mercado, chama-se mercado imperfeito em economia, tá? Mas ele só tem, e normalmente os mercados imperfeitos exigem uma agência reguladora. Só que você só tem uma agência reguladora para um player. Você não tem agência reguladora sob o ponto de vista dos fornecedores de insumos, medicamentos, materiais, o PME, você não tem agência reguladora para controlar a questão dos serviços de ordem hospitalar, imagem, você tem agências que ditam a questão puramente tipo Anvisa, o que é que pode ser usado, o que é que está tecnicamente correto, assim. Isso aí você pode até entender como uma atuação de regulação, mas, do ponto de vista econômico, não. Então, eu vejo que a gente tem que ter uma ampliação desse tipo de agência, né? Porque, infelizmente, no país, o mercado não se autorregula muito, não. Né? Ele se faz necessário, às vezes, esse tipo de intervenção. Tá? Eu acho que agora a gente vai para o último slide, não é isso? Tiago? Bom, esse é o mesmo slide que eu botei e coloquei na apresentação do ano passado. Né? Então, o desafio, de fato, é o equilíbrio de todos esses aí, assistência, saúde, custo, né? Qualidade assistencial, é permanente. Né? Isso não vai cessar. A gente vive hoje uma situação, entre aspas, mais crítica, né? Se comenta, às vezes, até em colapso desse sistema, da forma que está estruturado, é um risco sistêmico de colapsar, mas eu ainda não acredito. Eu acho que ele está se rearrumando e procurando outros rearranjos, né, que possam dar sustentabilidade. Né? Então, quero agradecer a todos e a fala final é essa. O desafio é permanente. Obrigado a todos, tá? E fico aqui à disposição. Antônio, Muricy, já vou te chamar aqui para falar, mas enquanto o Antônio estava agora no final falando sobre essa questão da percepção negativa para o cliente, né? E eu, com um olhar de marketing, uma dúvida que eu tenho hoje sobre a verticalização
É o quanto as operadoras estão cientes, ou como impacta, porque justamente são dois negócios diferentes, com duas gestões diferentes, uma com regulação, a outra não, mas você tem o mesmo cliente que usa uma, usa a outra, e se uma não está bom, bate na outra e vice-versa. Como as empresas, ou como elas estão. Porque eu, como marketing e como cliente, né, quando eu chego num hospital, e aconteceu há pouco tempo, né, de uma operadora, a percepção que eu tenho é que aquilo vira um saco só para todo mundo, uma coisa só. Então, fala-se mal da operadora, fala-se mal do hospital, e parece que está tudo na mesma. Você pode me ajudar? Ou não sei nem se tem ajuda, né, Muricy? Já que são tantos desafios. Eu tenho tido, Roberta, a mesma coisa de você, uma preocupação muito grande com esse modelo de verticalização e, paralelamente, o modelo de capitation, tá? Porque o que me preocupa é estarmos represando as doenças e deixando de lado todo modelo de prevenir. Então, eu postergo no capitejo, eu postergo na verticalização, mas esse represamento vai explodir em algum momento do processo. Né? Então, eu fico muito preocupado quando se tem uma política de represar atendimento. E piorar, porque um câncer descoberto no início ele vai custar muito mais barato do que postergado e assim sucessivamente. Isso, para mim, é um dos maiores preocupações dentro da atual situação do mercado de saúde, ver as verticalizações e o próprio capitation, que tem sido assim uma moda que não me agrada em hipótese nenhuma. Mas parabéns aí, Pernambuco, pela sua fala. Eu estava fazendo aqui minhas contas. Você trabalha na área de saúde há 40 anos, tá? Eu vou silenciar, porque se eu estou há 40, você deve ter um século e meio, mais ou menos. Mas tudo bem. Um abraço aí, é com você, Robertinha. Maravilha. Então, a gente agora vai conversar com a Rosângela, que é aqui do Rio, como eu, né, Rosângela? Não é isso? Está aqui no 40 graus do Rio de Janeiro. Nossa, muito quente hoje, né? Isso. E aí, só para apresentar, ela atua no setor de saúde há 25 anos, também não sei como, o Muricy deve ser como eu, começou criança. Jovem É, aprendiz. e é verdade, porque ela começou muito novinha. Ela começou como recepcionista e aí depois foi se destacando, né, nessa área do faturamento. Hoje é sócia, né, do Faturistas Associadas e dá aula de faturamento numa escola do Rio, tá? Também é CEO do Relias Faturamento. Eu não sei se você é ou se você estava neste um ano aí. Você me corrige qualquer coisa, Rosângela, mas está aqui que de 2022 a 2023 você estava como CEO do Relias Faturamento. Isso, de 2020 a 2023 eu era R. Elias, né, faturamento. E esse ano, em 2023, eu me associei a uma aluna e viramos as Faturistas Associadas, um projeto bem novo aí no que tange o empreendedorismo do faturamento médico. Eu comecei aos 18 anos como recepcionista e estou aí trabalhando desde 1998 nessa área que eu falo que é apaixonante, não tem como não gostar, né? E o interessante, Roberta, é como a tecnologia, como ela é inegável, permite estar dois em Salvador, eu aqui em São Paulo e vocês duas no Rio, além de minha equipe que está espalhada em vários lugares e pessoas do Brasil todo assistindo. Isso negar tecnologia, não é mais possível. Então, obrigado aí, Rosângela, pela sua presença. Obrigada a você, Muricy, por me convidar. É uma honra fazer parte dessa mesa, né? Dá vontade de sair correndo depois de ouvir tantas pessoas com histórias e com conteúdos maravilhosos, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre empreender no faturamento médico. Ao longo desses dias de congresso, já passaram muitas empresas de faturamento por aqui, muito já foi falado, mas eu acho que o faturamento é um setor
né, que é uma fonte inesgotável de conhecimento e de compartilhação de informação dentro da unidade da saúde. Então, acho importantíssimo a gente bater nesse assunto todos os dias, e o Congresso fez isso maravilhosamente. Eu espero estar à altura aí desse evento. Minha tela está compartilhada direitinho? Ah, sim, Rosângela, tá no seu primeiro slide e agora passou direitinho. Beleza, então aqui está a minha apresentação, a Roberta já falou um pouquinho de mim, e eu começo falando sobre uma questão, né? Faturamento é um setor ou é um processo? Porque muitas vezes, quando a gente está na unidade de saúde, todo mundo, né? Todos os atores, todos os agentes da saúde, seja recepcionista, faturamento, enfermagem, médico, falam do faturamento como se fosse uma coisa, é aquele setor lá, como se ninguém fizesse parte do processo de faturamento. Então, eu gosto sempre de deixar claro que faturamento é um setor, sim, onde são confeccionadas as contas médicas, que é apenas uma etapa importante desse macro processo de faturamento que é a unidade de saúde, que se inicia até mesmo antes do paciente chegar na clínica. O faturamento é iniciado na contratualização, ali no aceite das propostas entre o prestador e a operadora, é efetivado pelo atendimento, consolidado, né, pelo faturamento através da análise dos prontuários. E aí, então, a conta é confeccionada, digitada nos sistemas, enviados arquivos XML, todo esse processo que ocorre dentro do setor de faturamento. Mas todos os atores das unidades de saúde, independente do cargo que ocupam, se são CLT, se são prestadores, precisam se sentir parte do macro processo do faturamento dentro das unidades de saúde. E o faturamento só termina quando o dinheiro efetivamente cai na conta do hospital e a nota fiscal é emitida para fins contábeis e tributáveis, né? E só termina se realmente não tiver uma glosa, que é o nosso terror, né? E a Faturistas Associadas, a gente fala que a gente propõe várias soluções, né? Tanto para as empresas de saúde, hoje nós atuamos especificamente no Rio de Janeiro, não temos clientes fora do Rio, temos clientes em várias partes do estado, mas hoje nós estamos atuando apenas no Rio de Janeiro, por conta da nossa logística, ainda não evoluímos para fora do Rio, mas estamos abertos aí, né? E também oferecemos serviços a profissionais de faturamento que desejam se qualificar. Então, que soluções são essas? Equipe qualificada. Tanto a unidade de saúde precisa ter profissionais, se a opção da unidade de saúde é ter o faturamento dentro de casa e não terceirizar, a equipe precisa ser qualificada, porque hoje em dia, lamentavelmente, nós vemos muitos profissionais se dizerem faturistas e serem meros digitadores, ou serem meros enviadores de arquivos XML, se essa frase, enviador de arquivos XML, né? E aí diz, eu sou faturista. O que você faz? Envia o arquivo XML. Você faz a análise do prontuário, confere se está tudo constando. Não, só envia o arquivo XML. É o sistema que faz tudo. E aí a gente perdeu, né, a essência do faturista, lá de fazer análise, de verificar, de conhecer o contrato. Tem faturista que sequer conhece um contrato, sequer sabe como manusear uma tabela CBHPM, uma ANP, né? Embora os sistemas eles façam tudo isso, eu costumo dizer que dependendo do tamanho da unidade de saúde, principalmente no meu público-alvo, que são clínicas de pequeno e médio porte, consultórios, eles nem sempre têm um sistema. Às vezes eles compram um sistema mais pensando no prontuário médico do que no faturamento. E aí a pessoa que vai fazer o faturamento sequer sabe parametrizar o sistema, sequer sabe fazer a importação das tabelas para dentro do sistema, né? Então, qualificar a equipe é o segredo de um faturamento bem sucedido. Processos bem definidos. Processo é a alma de toda e qualquer unidade de saúde, dependente do tamanho. Ter o como fazer é fundamental. Ainda quando a gente fala em empreender no faturamento, é importantíssimo pensar na economia fiscal e tributária, sobretudo porque quando você contrata um faturista terceirizado, né, ou uma empresa assim como a minha,
você reduz a carga dos tributos relacionados à área trabalhistas. Então, isso é uma economia significante. Gestão de tempo. Em faturamento, tempo é fundamental. Eu falo que quem manda em mim é o cronograma de entregas. E não só o cronograma de entregas precisa ser considerado, o cronograma de envio de nota fiscal, o cronograma de pagamento, o cronograma de recurso de glosa. Então, gestão de tempo é fator primordial em faturamento médico hospitalar. O congresso inteiro falou aqui sobre gestão da informação. Foram apresentadas inúmeras soluções, inclusive eu me apaixonei pelo Inou, já falei com a minha sócia que a gente vai conhecer esse negócio aí, porque para a gente que trabalha com várias clínicas, né, vários clientes, a gente tem uma ferramenta que faça consolidação da informação para a gente poder fazer gestão da informação de forma mais eficiente, vai agregar muito. E eu acho que a maior de todas as soluções é o foco no paciente. Por quê? No nosso público-alvo, que são clínicas de médio e pequeno portes e consultórios, muito comum que a secretária, a recepcionista faça o faturamento. A gente recebe até muitos clientes onde o próprio profissional, o cirurgião, faz o faturamento. Eu falo assim, mas como assim, doutor? Eu perco o prazo, fico 3 meses sem enviar minha fatura. Meu Deus, o médico trabalha tanto e não faz o faturamento de forma eficiente, não entrega o faturamento para quem, de fato, tem capacidade de assumir essa responsabilidade do faturamento. O foco no paciente precisa ser primordial. A secretária precisa estar cuidando da gestão da agenda, da gestão do consultório, o médico atendendo, trazendo as soluções para a saúde do paciente, e o faturamento precisa, sim, ser feito por faturistas. Assim, esse é o meu lema, faturamento é para faturista e ponto. E faturista não é digitador, né? Então, terceirizar o faturamento é uma opção eficiente que precisa ser analisada pelas unidades de saúde para alcançar essas soluções que eu trouxe aqui e entre outras. Então, empreender precisa de preparo prévio, né? O mundo mudou e hoje nós vivemos aí uma era, o Muricy trouxe aí na nossa, agora antes de eu começar a falar, essa coisa, estamos aqui em 150 pessoas, mais outras que estão assistindo de auditório, e a gente tem pessoas do Brasil inteiro, né, do Oiapoque ao Chuí. E o que é isso, né? Isso foi acelerado pela pandemia do Covid-19. Então, é aquela história, olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? E o Covid nos acelerou isso, era uma coisa que a gente fazia muito timidamente, encontros online, reuniões, teleconsultas, e o Covid acelerou. Então, é importantíssimo que nós que trabalhamos com faturamento médico estejamos aptos, familiarizados com todas as tecnologias que nos são disponibilizadas, para que nós não sejamos os dinossauros do nosso tempo. Então, eu falo que dominar a tecnologia, né, e ser flexível, estar apto, estar aberto às mudanças, a tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Faturamento é uma área onde todo ano tem uma novidade, toda hora entra procedimento novo, sai procedimento novo, entra uma regra nova, uma versão nova de tabela de padronização X. Então, precisamos sim estar acompanhados. Eu costumo dizer nas minhas aulas de faturamento que, em vez de você entrar de manhã no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais que tem por aí, TikTok, sei lá mais o quê, entra na ANS para ver quais são as novidades, o que está acontecendo no nosso cenário, para estar sempre atualizado, né? E, independente de você ser CLT ou você ser empreendedor, é fundamental desenvolver suas competências específicas inerentes à sua área de atuação, né? O famoso chá das competências para quem é da área de gestão. Conhecimento, habilidade e atitude nunca são demais. Conhecimento é o saber, é a nossa formação tradicional, os cursos, a graduação, né? Tudo aquilo que é tradicional relacionado ao ensino. A habilidade é a prática do saber. Eu costumo dizer que quanto mais eu faço, eu fico melhor. Então, a habilidade está diretamente relacionada a treinamento.
né? Não só fazer, mas se aperfeiçoar, estar falando a linguagem atualizada. E atitude, empreendedor precisa ter atitude, líder precisa ter atitude, gestor precisa ter atitude, é o querer fazer. Eu costumo dizer que é o estar apaixonado, é o ter o brilho no olho, é estar amando aquilo que você pode estar fazendo hoje, para que um dia você faça aquilo que de fato você ama. Então, esse chá das competências famoso aí, ele é fundamental para que um profissional, independente da área, independente de ser CLT ou de ser empreendedor, que ele se desenvolva, se destaque e performe bem na sua área de atuação. E empreender requer dedicação, né? É usar o tempo e as suas melhores competências técnicas e comportamentais. Aí faltou o hard skill, são dois terminhos de RH que estão muito em uso, né? Hard skill e soft skills. Quando a gente vê aí anúncio de vagas, a gente vê esses termos, né? O que é isso? Competência técnica. Faturista precisa o quê? Está diretamente envolvido com a informática, saber usar os sistemas, saber usar os pacotes Office, usar o Drive, a nuvem, precisa conhecer arquivos XML, saber desvendar os problemas que acontecem lá no arquivo XML, e competências comportamentais, flexibilidade, trabalho em equipe, trabalhar com faturamento. A gente tem muita pressão, é um volume de trabalho muito grande. Por mais que muita coisa ainda já seja online, ainda temos muito trabalho manual de organização de guia. Tem um convênio que quer que entregue por ordem alfabética, outro que quer que entregue por ordem de data, outro por número de guia. Então, a gente ainda tem muito trabalho manual. Então, essa questão toda da pressão, né, do faturamento, da gestão da inteligência emocional, isso tudo é fundamental. E se você quer empreender, isso é exponencial, né? Então, assuma os riscos e aceite os desafios. E, claro, para empreender, você precisa analisar se vai criar um CNPJ, se vai atuar como autônomo. Inicialmente, eu sugiro que você abra um MEI e cuidado se você ainda é CLT e for conciliar, tá? Eu dou aula para faturistas que querem se desenvolver enquanto faturistas e tem um grupo de alunas que querem ser empreendedoras. Então, são duas turmas distintas. Então, eu falo, você é CLT, você não pode fazer o trabalho concomitante, precisa ter muito cuidado com isso para não ter uma justa causa aí. E, claro, né, precisamos falar do Sebrae. Ninguém melhor do que o Sebrae para poder orientar um empreendedor, sobretudo na questão do KNAI, quais são as atividades que podem, né, ser escolhidas lá como empreendedor. Empreender exige, não só empreender, né? Para você se destacar enquanto profissional, você precisa ter uma base sólida, disciplina, fazer aquilo que é preciso fazer, cumprir prazos, cumprir horários. E as pessoas falam assim, você é empreendedora, agora você é a dona do seu negócio, é a sócia, fundou uma empresa, você faz o horário que você quer. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu chego aqui no escritório 7 da manhã, vou até 7 da noite com um sorriso de orelha a orelha, e dependendo no fechamento, às vezes a gente precisa passar um pouquinho, quando fica aqui o dia inteiro o site congelando, porque parece que as operadoras sabem que a gente está naquela pressão toda e resolve congelar o site no dia da entrega. Tem operadoras que só abrem o site para a gente passar 1 ou 2 dias no mês, então é uma pressão muito grande. Então, disciplina e organização nos ajudam a enfrentar esses desafios, né? Planejamento, não importa qual ferramenta de planejamento você usa, pode ser as mais modernas relacionadas com gestão ágil, pode ser uma agenda para poder marcar os compromissos. Eu gosto muito, eu sou, né? Vocês disseram aí que eu comecei muito jovem, mas eu já tenho 44 anos, né? E eu gosto muito de 5W2H, eu sempre faço 5W2H, eu começo com SWOT, faço SWOT em tudo, meu marido fala que a minha vida é uma análise SWOT, avalio pontos fortes, pontos fracos, benefícios e ameaças e oportunidades em tudo que eu vou fazer, depois eu jogo no 5W2H e mando ver. Então, é fundamental. Lista de tarefas, todo dia eu faço a lista de coisas que eu tenho para fazer, o que precisa ser delegado, cobro o que deixei para a equipe fazer, e assim eu vou
conseguindo dar conta de tanta demanda. São várias clínicas dentro do escritório, a gente precisa ter muito cuidado para faturar tudo corretamente, não deixar guia de ninguém dentro de casa, não beneficiar um prestador em relação ao outro, né? Empreender exige liderança. Ter uma equipe vai ser inevitável, a não ser que você não queira crescer, querer ficar aí no seu mundinho, aí tudo bem, né? Mas você precisa querer fazer os outros quererem fazer, né? Então, liderar é entregar através do outro, fazer o outro querer fazer. Então, é isso. Processo é a alma de todo negócio, a gente precisa ter processos padronizados, processos bem definidos, administrar cada etapa para que tudo flua bem. Tecnologia, falamos muito de tecnologia. Usar sistemas, seja lá o sistema que a unidade de saúde propuser, aprenda a usar o sistema, não tenha medo do sistema, ou tenha o seu próprio sistema para você poder ter a tua empresa de terceirização. Aqui a gente falou de Power BI, a gente falou de dashboard, a gente falou de várias coisas relacionadas à tecnologia ao longo desse congresso. Então, solução tecnológica é o que não falta no mercado, né? Armazenar os documentos nos drives com toda segurança, tá? Para não se perder entre tantas ferramentas, faça o básico, não começa usando um monte de coisa, usa uma, domina, depois vai aperfeiçoando para outra, até que você se sinta seguro a se relacionar entre as melhores ferramentas, que você que vai julgar o que é melhor para mim, nem sempre é melhor para o outro, né? E um alerta, um post-it aqui, para eu não esquecer de falar isso. Post-it, gente, não é ferramenta de gestão. Post-it é um lembrete. Desculpe-me os apaixonados por post-it, mas não dá para botar um monte de post-it em volta da tela do computador e achar que isso é lista de tarefas, que isso é ferramenta de gestão, porque não é, é um lembrete, tá? Vou na hora do almoço fazer alguma coisa, boto aqui um post-it para quando eu voltar não esquecer que era aquilo que eu queria começar fazendo, aí tudo bem. Mas fazer uma lista de tarefas, fazer agenda em post-it, não dá. E aí ontem ou anteontem alguém aqui falou, né? Até parafraseou muito bem a frase do Edward Deming, que é um dos papas da administração. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. É fundamental a gestão da informação para a gente trabalhar com faturamento. Tá? Eu costumo dizer, quando eu chego num consultório para visitar um médico que marca uma reunião, eu ainda sou muito adepta do presencial, eu confesso. Não tenho resistência ao online. Hoje eu ia pegar um trânsito para ir para o centro do Rio, meu escritório fica na Baixada Fluminense, e aí eu vi que ia dar 2 horas de trânsito, eu liguei para o pessoal e falei, não, preciso que essa reunião seja online. Vambora, tudo bem. Então, eu uso muito online, mas eu ainda gosto muito do contato presencial. Então, eu visito muitos médicos para fechar os contratos, né, para apresentar a empresa. E quando eu chego no consultório ou na clínica e falo com o gestor ou com o próprio médico, dono da clínica, tem certeza que todo o seu atendimento é faturado? Tem certeza que todo o seu faturamento está sendo recebido? As guias estão sendo conciliadas? Vocês estão acompanhando as glosas? Porque glosa é diferente de inadimplência. Precisa haver conciliação guia a guia. Todo mundo fica paralisado, não sabe me responder. Ou seja, não fazem gestão da informação. Sabem que atende muito e acham que recebem pouco. Por quê? Porque no meio do processo, desde o atendimento até o faturamento, as guias se perdem, ficam pelas gavetas, pelas pastas. Eu costumo dizer que faturamento não pode ter gaveta nem pasta. Guia se fica em prateleira para a gente poder ir tratando e é uma linha de produção. Então, a gente precisa compreender essa frase, tá? Para ela fazer sentido e usar as ferramentas de gestão, usar os sistemas, criar os indicadores para que a gente possa tomar as melhores decisões baseadas, sim, em informação, em dado. Tá? Não se toma decisão sem olhar um dado. E a Faturistas Associados presta serviço de consultoria para as áreas de recepção e faturamento, treinamentos de qualidade no atendimento, sempre com foco na prevenção das glosas, faturamento médico hospitalar. Eu emendo uma turma na outra aqui no centro do Rio, no CENIB não, eu saí do CENIB, no Informaker, que agora é novo, eu estou numa nova escola.
Então, eu dou aulas de faturamento básico, faturamento avançado, faturamento de cirurgias e também dou aulas personalizadas para as empresas, né? Faço os treinamentos em company. E faço auditoria em loco, que é como se fosse a consultoria para poder triar ali onde tem a falha e focar com o setor onde está tendo mais problema no processo, na guia, na burocracia, que o pessoal da saúde tem pavor à burocracia, né? E também prestamos serviço de RH especializados. A gente faz a gestão da vaga, o anúncio, a seleção do profissional, treina, desenvolve esse profissional para colocar dentro da posição. Então, se alguém estiver precisando de um desses nossos serviços, eu vou deixar no final aqui o meu QR Code para me seguir, entrar em contato. Essas são algumas alunas minhas que foram faturistas em alguma unidade de saúde, hoje já empreendem, todas são mentoradas por mim, participam de um grupo, onde eu faço acompanhamento semanal com elas, inclusive a Vanessa, que está aqui na foto abraçadinha comigo, que foi minha recepcionista numa empresa que eu gerenciava, depois ela foi minha aluna e hoje ela é minha sócia. Nós temos faturistas e empreendedoras, que eu chamo que são meus cases de sucesso por todo o Rio de Janeiro, com certeza uma dessas pode ajudar vocês, né? E aqui no escritório nós somos um co-work para faturistas iniciantes, a fim de ajudar você na redução dos seus custos e com isso compartilhar ideias inovadoras. Tá? Alguns dos meus clientes, tá lá na nossa página do Instagram, a gente está sem site, porque o pessoal do marketing deu um bolo na gente, hoje eu fiz o distrato, mas a gente tem o Instagram lá novinho, mas no meu Instagram tem bastante informação, e aqui estão as minhas redes sociais. Então, falamos aí o que precisava ser dito sobre empreender nas contas médicas. Obrigada a todos pela atenção. Muricy, vou primeiro aqui só fazer minhas ponderações. Primeiro, Rosângela, como você fala assim, você fez um distrato com o pessoal do marketing, você joga na minha cara assim que o pessoal não está te atendendo bem. Bom para você, né, Roberta? Eu que sou de marketing aqui fico triste, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu pontuei lá, eu botei... Oi? A gente já vai fazer relacionamento. Não, mas eu te conto, sabe o que está acontecendo? Uma coisa que tem acontecido com muitas áreas de faturamento, de finanças. A área de médica, vocês têm essa percepção também. Cresceu muito como mercado e cresceu muito para os gurus. Gente que está tentando fazer milagre, gente que promete que faz faturamento que não faz, gente prometendo fazer marketing que não faz. Então, eu acho que essa é uma coisa que uma hora, Muricy, a gente vai ter que fazer um congresso para falar disso, para debater. Como é que a gente está 20, 30, 40, 50 anos, né? Eu não estou 50, mas eu já vi aí que tem tanta gente no mercado, com tanta experiência. Como é que a gente vai trabalhar, né, com um mercado que está tão complicado, com tanta gente se colocando como guru? O trabalho da Rosângela, é curioso falar dessa história dela começar na recepção, Rosângela, porque você comentou isso, né? Muitos dos clientes que eu tenho na minha consultoria de marketing, quando eu chego e pergunto, tá bom, e como é que está o faturamento? Porque para mim, e aí o Muricy já comentou, meu pai é médico, oftalmologista, acompanha essa área há muito tempo, nem a conta do marketing fecha se a conta de onde entra o dinheiro não fecha. Não adianta botar cliente para dentro se não fecha a conta toda. E muitas vezes eu ouço, quem faz o faturamento é a mesma pessoa que atende o telefone, que é a mesma pessoa que está na recepção, enfim. E você o erro mais grave no processo. E você comentou que, assim, não, tem os digitadores, tem o pessoal que só passa arquivo. E muitas vezes essas pessoas, esses profissionais, eles até teriam vontade de se capacitar, mas eles precisam que as empresas entendam a importância, né, do faturamento. E para capacitar, não tem problema nenhum que a sua recepcionista vire seu faturamento. Tem problema que de um dia para o outro você tire ela de uma cadeira, joga em outra e fala, agora começa. E é o que mais acontece muito. Eu recebo no meu direct no Instagram sempre, Rosângela, eu caí de paraquedas no faturamento, eu fui jogada no faturamento. E as Quem vai dizer não? Sabem de nada, não sabem. Quando eu falo assim, mas você tem contrato? Não, eu nem sei onde fica o contrato. Ah, tá. E por aí vai. Né? E quem é que vai dizer não vou fazer? Né? Então, eu acho que acaba até sendo meio coagida. Então, eu acho que você tem uma explicação aqui tão bacana sobre essa importância da formação e essa questão das ferramentas, do post-it. Eu caí de rir enquanto você falou,
porque as pessoas estão achando que empreendedorismo é isso. Você tem uma parede cheia de post-it, falar bonito, botar um monte de 4P, 7.6, e não é, né? Gestão é muito mais do que isso. Eu estou aqui, Muricy, só queria te agradecer que com as 3 aulas eu só aprendo, aprendo, aprendo. Eu fico com a caneta anotando com papel. Muito obrigada, viu, Muricy? Aí você fecha aí com a Rosângela, tá bom? Roberta, é interessantíssimo também. Eu, quando Rosângela me procurou com esse tema, eu achei interessante, porque hoje eu já tenho vários parceiros no Brasil de faturamento à distância, e às vezes no pequeno serviço eu tenho recomendado isso. Quando você não tem capacidade, é melhor terceirizar esse faturamento do que estar jogando dinheiro fora, ensinando, porque assim, às vezes o gestor também não entende faturamento. Como é que ele vai ensinar o que nem ele sabe, né? Então é essa minha grande preocupação. E hoje aqui conosco tiveram, hoje de manhã, 2 meninas, ontem teve uma, a Anne Marielle da Geri, que já faz faturamento à distância. Hoje também teve mais uma, que também faz faturamento à distância, e com a tecnologia, cada vez mais nós vamos ser capazes de fazer faturamento à distância e empreender. Eu fui aqui lembrar o nome, foi a Fabiana Cabral, que também hoje de manhã está fazendo isso. Mas o horário é bom, o cumprimento do horário foi legal. Se cumprir o horário certinho, são 16h55. Eu quero agradecer a presença de todas e todos, tá? Roberta, primeiro lhe agradecer o apoio de sempre, a amizade e o carinho. Um abração em Sérgio Fernandes. Diga a ele que ele continua morando em meu coração. Quero agradecer a Rosângela e agradecer os meninos que já trabalham comigo há muitos anos, que é o Pernambuco e o Márcio Leão, que já eu tenho a oportunidade de conviver com eles aqui na Muricy Consultoria permanentemente, e a gente também já faz vários trabalhos com os dois. Agradecer a realização à nossa equipe da Muricy Consultoria, Tiago, Adriana, Thaís, Daniel e Sérgio, tá? Que ajudam e colaboram no dia a dia. E uma altura dessa, o Sérgio já está bolando os vídeos para colocar no ar amanhã. Tá? É o patrocínio da Bitrui e o Inou, que são duas empresas de tecnologia, o apoio do Sebrae, SBAL, FENAES, Legal Saúde e médicos protagonistas. E convidá-los, desde já, amanhã é imperdível, tá, Roberta? Eu recomendo até que todos nós tenhamos acesso. Aquela experiência do paciente que eu vi você falar há um bocado de ano atrás e que hoje ela pode ser a jornada digital dos pacientes. Nós vamos ter o Marcelo Dias, da Bitrui, que ele tem toda essa jornada de forma digital, desde a confirmação de consulta, a telemedicina, ao atendimento online, nas nossas recepções, check-in online e tal, até o fechamento da conta. Então, amanhã está imperdível a jornada digital do paciente e nós faremos o encerramento também, fazendo os comentários gerais sobre todo o evento. Então, nosso convite para amanhã, mais uma vez, e mais uma vez agradecer a essas pessoas que doam de coração informação e conhecimento. Tá? Muri. Muito obrigado a todas e todos. Muri, estão me ouvindo? Oi, diga, Márcio. Eu queria, antes do fechamento aqui, eu queria fazer só uma nota de comentário. Mais uma vez agradecer e mais uma vez me colocar à disposição para qualquer missão que você me chamar. Muito obrigado pela honra dessa tarde. É super importante quando a gente fala do Congresso Brasileiro de Faturamento, a gente começou com essa ideia lá
há quase 6 anos atrás, materializada já há 4, e entender que o ciclo do faturamento, né, a relação estrutural entre as partes, ela é extremamente necessária de transparência. E se a gente quiser ter um sistema de saúde efetivo, a gente tem que aprender, naquela provocação que eu sempre faço, com o sistema de PETs e o sistema e a saúde pecuária. Então, a medicina veterinária do que o sistema humano, né? A gente, quem tem um pet, quem é pecuarista, o cartão de vacina está em dia, a consulta com o especialista preventiva está em dia, bebe água potável, come comida com alimentação balanceada, sono regulado. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de corrigir o sistema. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer tudo isso da noite para o dia. É um sistema que já nasceu com complicações oriundos de sistema de seguradora, o INAMP, sistema público, toda essa brincadeira aí. Mas com todo esse legado que você vem construindo, com toda essa sua contribuição, essa sua generosidade no compartilhamento de conhecimento, acredito que em cada uma dessas células a gente consiga desenvolver um melhor trabalho. Meu muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Marcinho. Até a próxima semana.